Imagine chegar a um poço antigo no meio do deserto ao meio-dia, quando o sol parece queimar até os pensamentos, e encontrar ali um homem cansado, sozinho, pedindo apenas um copo de água. À primeira vista, nada extraordinário acontece. Apenas um viajante sedento e uma mulher carregando um cântaro vazio. Mas o que aquela mulher ainda não sabia, e o que mudaria completamente a história daquele dia, é que aquele homem não era um viajante comum. Ele era aquele que havia criado os mares, aberto fontes na terra e sustentava o universo inteiro com sua palavra. Ainda assim, estava ali, sentado à beira de um poço antigo, esperando que uma pessoa desconhecida lhe desse de beber. E naquele instante silencioso, sem multidões, sem milagres espetaculares, estava prestes a acontecer um dos encontros mais transformadores já registrados nas páginas da história. Porque às vezes, o momento que muda uma vida inteira começa com algo tão simples quanto um pedido inesperado. Mas existe um detalhe nessa história que torna tudo ainda mais surpreendente. Aquela mulher que se aproximava do poço não deveria estar ali naquele horário. Normalmente, as mulheres iam buscar água no início da manhã ou no final da tarde, quando o calor era suportável e a companhia umas das outras tornava a tarefa mais leve. Ir ao meio-dia significava algo diferente. Significava evitar olhares, comentários e julgamentos. Significava caminhar sozinha. Aquela mulher carregava uma história que muitos na cidade preferiam evitar, e por isso escolhia o horário em que ninguém mais estaria ali. O que ela não imaginava é que justamente naquele momento de solidão encontraria alguém que conhecia cada detalhe de sua vida. E ainda assim, decidiu conversar com ela. O encontro que estava prestes a acontecer não apenas quebraria regras sociais, atravessaria séculos de preconceito e revelaria segredos do coração humano, ele também mostraria que nenhuma alma está distante demais para ser encontrada por Deus. Porque naquele poço antigo, sob o sol ardente de Samaria, uma simples conversa estava prestes a revelar a água que pode saciar a sede da alma para sempre. O sol ardia no ponto mais alto do céu quando Jesus chegou ao vale de Siquém. O caminho até ali havia sido longo, e cada passo carregava o peso da jornada iniciada ainda pela manhã. À entrada do vale encontrava-se o antigo poço de Jacó, silencioso testemunho de gerações passadas. Ali, junto àquela fonte profunda, Jesus sentou-se para descansar, enquanto os discípulos seguiram até a cidade em busca de alimento. O ar estava quente, quase imóvel, e o brilho do meio-dia fazia a paisagem parecer suspensa no tempo. O cansaço pesava sobre seu corpo humano. A fome e a sede apertavam-lhe o peito. A água fresca estava ali, tão perto, refletindo a luz do sol dentro da profundidade do poço. No entanto, não havia corda, não havia cântaro. Assim, aquele que sustentava o universo com sua palavra permaneceu em silêncio, aguardando. Era a mesma condição da humanidade que ele viera salvar, dependente, cansada, sedenta. E naquele momento, enquanto a terra respirava o calor do meio-dia, o Filho de Deus aguardava simplesmente que alguém viesse tirar água daquele poço antigo. Judeus e samaritanos viviam separados por uma barreira invisível, construída ao longo de gerações de desconfiança, desprezo e hostilidade. Para os judeus, qualquer contato social com um samaritano era motivo de reprovação. Os rabis permitiam apenas o estritamente necessário para negócios, e mesmo assim com relutância. Um judeu não pediria emprestado um utensílio, não aceitaria um presente, não dividiria alimento, nem mesmo um pedaço de pão ou um simples copo de água. Assim, quando os discípulos foram até a cidade comprar comida, estavam apenas seguindo o costume permitido. Nada além disso lhes passava pela mente. A ideia de pedir um favor a um samaritano, ou ainda mais surpreendente, oferecer ajuda a um deles, simplesmente não fazia parte de seus pensamentos. Aquela divisão parecia natural demais para ser questionada. Mas naquele poço antigo, sob o sol intenso, algo muito maior estava prestes a acontecer.
Sem que ninguém percebesse ainda, Deus estava preparando um encontro capaz de atravessar séculos de preconceito, tocar um coração ferido e revelar uma verdade que ultrapassava fronteiras humanas. O silêncio do vale foi quebrado pelo som de passos se aproximando. Uma mulher vinha pelo caminho carregando seu cântaro vazio. Seu olhar estava fixo no poço, concentrado apenas na tarefa que tinha diante de si. Ela não percebeu imediatamente que havia alguém ali. Aproximou-se, abaixou o cântaro e começou a retirar água, enquanto o eco do balde tocando a superfície profunda ressoava dentro da abertura de pedra. Jesus observava em silêncio. Seu corpo ainda sentia o peso da fadiga e a sede tornava-se mais intensa a cada momento. A água estava ali, fresca e abundante, mas ele continuava sem meios para alcançá-la. Então, quando a mulher se preparava para partir, Jesus falou. Sua voz rompeu a quietude daquele instante com palavras simples e inesperadas. Dá-me de beber. No Oriente, negar água a um viajante sedento era impensável. A água era chamada de o dom de Deus. Dar de beber era considerado um dever sagrado. Ainda assim, aquelas palavras carregavam algo incomum, algo que fez a mulher parar e olhar para ele com surpresa. A mulher percebeu imediatamente algo que tornava aquele pedido ainda mais estranho. O homem que lhe falava era judeu. Por um instante, ela esqueceu completamente o pedido de água. O espanto tomou seus pensamentos e uma pergunta surgiu quase involuntariamente. Como é, disse ela, que sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? João 4:9. Aquela pergunta carregava o peso de séculos de separação. Era como se dissesse, por que atravessar uma fronteira que ninguém atravessa? Mas Jesus respondeu com uma calma que parecia vir de outra realidade. Suas palavras não confrontaram a hostilidade da história, nem discutiram as tradições humanas. Ele falou de algo muito maior. Se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João 4:10. O significado daquela frase pairou no ar como um mistério profundo. O pedido de um simples copo de água havia se transformado em algo completamente diferente. A mulher ainda segurava o cântaro nas mãos quando aquelas palavras começaram a ecoar dentro de sua mente. Água viva. Não era apenas sobre a água do poço profundo diante deles. Havia algo nas palavras de Jesus que apontava para uma realidade invisível, algo que tocava a sede mais profunda da alma humana. O estranho viajante parecia enxergar além da superfície de sua vida. Ele falava como alguém que conhecia segredos escondidos no coração humano. E enquanto o vento leve passava sobre o vale de Siquém, o silêncio voltou a envolver aquele encontro improvável. Ali estava o Rei do Céu, sentado junto a um poço antigo, conversando com uma mulher desprezada por sua própria sociedade. Aquele que havia criado os oceanos e aberto as fontes da terra aguardava a resposta de uma pessoa comum, não com autoridade esmagadora, mas com humildade e graça. Pois muitas vezes o céu se aproxima da humanidade não através do poder, mas através de um simples pedido que abre a porta do coração. As palavras de Jesus permaneceram suspensas no ar, carregadas de um significado que a mulher ainda não conseguia compreender totalmente. Ela não entendia o que ele queria dizer, mas algo em sua voz transmitia uma seriedade que tocou seu interior. A leveza com que havia começado aquela conversa começou lentamente a desaparecer. O tom quase brincalhão de sua atitude deu lugar a uma curiosidade mais profunda. Seus olhos voltaram-se para o poço antigo diante deles e então para o homem cansado sentado à beira da pedra. Tentando interpretar suas palavras de maneira literal, respondeu: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo? Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele? João 4:11-12. Em sua mente, ela comparava aquele viajante simples com a grande figura do patriarca Jacó. O poço diante deles era um legado dos antepassados, um símbolo de herança e orgulho. Para ela, era impossível imaginar que alguém pudesse oferecer algo maior do que aquilo que seus pais haviam recebido.
Enquanto falava, seus pensamentos percorriam séculos de tradição. Ela lembrava das histórias transmitidas de geração em geração, histórias sobre os patriarcas e sobre a promessa do Messias que um dia viria. Olhava para o passado, para as raízes de seu povo e ao mesmo tempo para o futuro, aguardando a esperança prometida. No entanto, naquele momento extraordinário, a própria esperança de Israel estava sentada ao seu lado, e ela não o reconhecia. Esse contraste silencioso atravessa toda a história humana. Quantas pessoas, sedentas de sentido e verdade, permanecem ao lado da fonte da vida e ainda assim procuram longe aquilo que está diante delas? A Escritura ecoa essa realidade com palavras profundas. Não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, 6-9. Muitas vezes, o coração humano busca respostas em distâncias impossíveis, quando a verdade está mais próxima do que imagina. Jesus ouviu a pergunta da mulher, mas não respondeu diretamente à comparação que ela fizera entre ele e Jacó. Em vez disso, falou novamente, e desta vez, suas palavras foram pronunciadas com uma solenidade que parecia penetrar além das camadas superficiais da conversa. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Em todas as partes do mundo, homens e mulheres continuam buscando maneiras de satisfazer a sede interior que carregam no coração. Procuram em riquezas, em honras, em prazeres, em conquistas passageiras. Contudo, cada uma dessas fontes se revela insuficiente. Aquilo que parece satisfazer por um momento, logo se torna vazio novamente. O coração humano foi criado para algo maior do que as promessas temporárias deste mundo. A necessidade espiritual permanece, silenciosa, profunda, persistente. Existe apenas um que pode preencher completamente esse vazio. Cristo é chamado de o desejado de todas as nações, porque em sua presença encontra-se aquilo que toda alma procura, ainda que muitas vezes sem saber explicar. A graça que ele oferece não é como as águas limitadas das cisternas humanas. Ela é uma água viva, purificadora, capaz de restaurar o coração cansado e renovar as forças do espírito. Jesus não estava dizendo que a experiência com essa água viva aconteceria apenas uma vez, como um simples gole capaz de resolver tudo para sempre. Pelo contrário, quem experimenta o amor de Cristo passa a desejar cada vez mais dessa presença. Surge dentro da alma um anseio contínuo, um clamor silencioso que ecoa nas profundezas do coração: mais de ti. As riquezas do mundo perdem seu brilho, os aplausos deixam de ser a maior recompensa, e os prazeres passageiros já não conseguem preencher o interior. O coração passa a buscar algo mais profundo, mais eterno. E aquele que revelou essa necessidade é também aquele que promete satisfazê-la. Os recursos humanos falham, as cisternas secam e os poços do mundo eventualmente se esgotam. Mas o Redentor permanece como uma fonte inesgotável. Dele é possível beber repetidas vezes, sempre encontrando nova graça, nova força, nova vida. Enquanto Jesus falava sobre essa água viva, algo começou a mudar dentro da mulher samaritana. Seus olhos, antes marcados apenas pela curiosidade, agora revelavam uma atenção mais intensa. Havia algo nas palavras daquele homem que despertava dentro dela um desejo que talvez jamais tivesse sentido antes. Lentamente ela começou a perceber que ele não falava da água comum do poço de Jacó. Aquela água ela conhecia bem, bebia dela todos os dias, e todos os dias voltava a sentir sede novamente. Era parte da rotina da vida. Mas a água que Jesus mencionava parecia ser algo completamente diferente, algo capaz de libertá-la daquele ciclo interminável. Movida por esse novo interesse, ela finalmente respondeu com uma mistura de esperança e desejo: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la.
Sem perceber ainda, ela acabara de dar um passo em direção a uma revelação que mudaria sua vida para sempre. A conversa havia despertado interesse no coração da mulher, mas Jesus sabia que algo ainda precisava acontecer antes que ela pudesse realmente compreender o dom que ele desejava oferecer. Havia uma barreira invisível dentro dela, uma história escondida que precisava ser trazida à luz. Então, de maneira inesperada, ele mudou o rumo da conversa. Suas palavras foram simples, mas carregadas de propósito. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher hesitou por um instante. Aquela pergunta tocava uma área de sua vida que ela preferia manter em silêncio. Procurando evitar o assunto, respondeu brevemente: não tenho marido. Mas aquele encontro não era comum. O homem que falava com ela não estava preso às aparências. Com serenidade que não trazia condenação, mas revelação, Jesus respondeu: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Suas palavras não foram ditas com dureza, mas com a clareza de quem conhece profundamente o coração humano. A mulher sentiu um tremor percorrer sua alma. Era como se uma mão invisível estivesse abrindo as páginas de sua própria história, revelando cada capítulo que ela havia tentado esconder do olhar das pessoas. Segredos que estavam enterrados no silêncio agora estavam expostos diante daquele estranho que acabara de chegar ao poço. Quem era ele? Como poderia conhecer detalhes tão íntimos de sua vida? Naquele instante, pensamentos profundos começaram a surgir dentro dela. Pensou na eternidade, pensou no julgamento final, no dia em que tudo que está oculto será revelado diante de Deus. Sob essa luz repentina, a consciência despertou. Ela sabia que não podia negar o que havia sido dito. Era verdade, cada palavra. No entanto, como acontece tantas vezes com o coração humano quando confrontado pela verdade, procurou um caminho para escapar daquele momento desconfortável. Em vez de continuar naquele assunto tão pessoal, a mulher voltou-se rapidamente para um tema que dividia gerações. Com um tom mais reverente agora, disse: Senhor, vejo que és profeta. João 4:19. Se ele possuía conhecimento sobrenatural, talvez pudesse resolver uma antiga discussão religiosa que existia entre judeus e samaritanos. Assim, desviando o foco de sua própria vida, ela perguntou sobre o lugar correto de adoração. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. João 4:20. Diante deles erguia-se o monte Gerizim, visível à distância, carregado de história e conflito. O templo que antes existira ali estava destruído, restando apenas o altar. Durante séculos, aquele lugar havia sido motivo de rivalidade entre 2 povos que compartilhavam raízes comuns, mas estavam separados por profundas divisões. A história daquele conflito era longa. Muitos dos ancestrais dos samaritanos haviam pertencido ao povo de Israel. Porém, devido à desobediência e ao afastamento de Deus, o Senhor permitira que fossem dominados por nações estrangeiras. Com o passar das gerações, misturaram-se com povos idólatras, e suas práticas religiosas tornaram-se uma mistura de tradição e idolatria. Eles afirmavam que suas imagens apenas representavam o Deus verdadeiro, o soberano do universo, mas na prática acabaram reverenciando aquilo que suas próprias mãos haviam esculpido. Quando o Templo de Jerusalém foi reconstruído nos dias de Esdras, os samaritanos desejaram participar da obra. Contudo, os judeus recusaram sua ajuda. A rejeição produziu feridas profundas e uma amarga animosidade cresceu entre os 2 povos. Em resposta, os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, criando um centro rival de adoração. Com o passar do tempo, desastres atingiram os samaritanos. Seu templo foi destruído por inimigos e muitos passaram a sentir que viviam sob algum tipo de maldição. Ainda assim, continuavam firmemente apegados às tradições herdadas de seus pais. Não aceitavam o Templo de Jerusalém como a verdadeira casa de Deus, nem admitiam que a fé dos judeus pudesse ser superior à sua. Era dentro desse cenário de rivalidade religiosa que a pergunta da mulher foi feita:
Mas Jesus não veio alimentar discussões antigas. Ele havia revelado que não compartilhava do preconceito que muitos judeus tinham contra os samaritanos. Agora procurava remover também o preconceito que ela nutria contra os judeus. Com sabedoria e equilíbrio, respondeu: crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Com essas palavras, Jesus reconheceu que a revelação da verdade havia sido confiada ao povo judeu. Nas Escrituras Sagradas estavam claramente apresentados o caráter de Deus e os princípios de seu governo. Dentre aquele povo surgiria o Messias prometido. Ao dizer isso, Jesus não falava como um observador distante. Ele se colocava ao lado dos judeus como parte do povo a quem Deus havia confiado esse conhecimento. Mas seu propósito não era elevar uma nação acima da outra. Ele desejava elevar os pensamentos daquela mulher para algo muito maior do que disputas religiosas. As discussões sobre templos, montes e tradições não eram o centro da verdadeira adoração. Havia uma realidade espiritual muito mais profunda. Então, com palavras que atravessariam os séculos, ele declarou: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. Ali, junto ao antigo poço de Jacó, uma nova compreensão sobre Deus começava a nascer. Enquanto a mulher voltava apressadamente para a cidade, os discípulos retornavam trazendo alimento. Ao encontrarem Jesus ainda sentado junto ao poço, insistiram para que ele comesse. Mas o Salvador respondeu com palavras que eles ainda não podiam compreender completamente. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, 34. A alegria que enchia seu coração não vinha de pão ou água, mas da transformação que acabara de ocorrer na alma daquela mulher. Ele havia visto sua consciência despertar, havia percebido seus olhos se abrirem para a verdade. Para Jesus, aquilo era mais satisfatório do que qualquer refeição. A missão que o trouxera do céu dava-lhe forças além das limitações humanas. Ministrar a uma alma sedenta da verdade trazia refrigério ao seu espírito. Servir, salvar, restaurar, essa era a vida de sua alma. E naquele momento silencioso junto ao poço de Jacó, ele experimentava novamente a alegria profunda de ver uma vida sendo alcançada pela graça. O coração de Cristo sempre desejou algo que muitas vezes o ser humano demora a perceber. Ele anseia por reconhecimento, não como um rei terreno que busca honra, mas como um Salvador que espera o amor daqueles por quem deu a própria vida. Há em seu coração uma sede profunda pela resposta de gratidão daqueles que comprou com seu sangue. Ele aguarda o despertar do amor no coração humano. É semelhante à expectativa de uma mãe que observa atentamente o rosto de seu filho pequeno, esperando o primeiro sorriso consciente que revela o início da compreensão. Assim também, Cristo observa cada alma, esperando aquele momento precioso em que o coração desperta para o amor divino. Quando esse reconhecimento surge, ainda que seja apenas o começo de uma fé nascente, o céu se alegra. A vida espiritual começou. Um novo caminho se abre diante daquela pessoa e o Salvador contempla com ternura o início dessa transformação. A mulher samaritana havia experimentado algo assim. As palavras de Cristo tocaram seu interior com uma força tão grande que ela não conseguiu permanecer ali por mais tempo. A revelação que recebera parecia grande demais para guardar apenas para si. Em sua pressa, deixou para trás o cântaro junto ao poço, esquecendo completamente o motivo que a havia levado até ali. O objeto abandonado tornava-se um testemunho silencioso do que havia acontecido em seu coração. Ela viera em busca de água comum, mas agora carregava dentro de si a notícia de uma fonte muito maior. A sede que a trouxera ao poço havia sido esquecida.
Até mesmo a sede do Salvador, que ela inicialmente pensara em aliviar, desaparecera de seus pensamentos. Seu coração estava cheio demais de alegria. Movida por um impulso irresistível, correu de volta para a cidade. Precisava contar a alguém. Precisava compartilhar aquela descoberta que começava a transformar sua vida. Suas palavras saíram carregadas de emoção. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? João 4:29. Aqueles que a ouviam perceberam algo diferente nela. Sua expressão estava transformada. Havia uma luz em seu rosto que não estava ali antes. Sua voz transmitia uma convicção que despertava curiosidade. As pessoas começaram a olhar umas para as outras, intrigadas. A mulher que tantas vezes havia sido evitada, agora falava com entusiasmo sobre um homem extraordinário. Algo em sua aparência revelava que havia ocorrido uma mudança profunda. A curiosidade cresceu entre os habitantes da cidade. Talvez valesse a pena ver aquele homem de quem ela falava. Assim, pouco a pouco, começaram a sair de suas casas e caminhar em direção ao poço. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. João 4:29 e 30. Um movimento silencioso estava começando a se formar. Enquanto isso, Jesus permanecia junto ao poço, contemplando os campos que se estendiam diante dele. As plantações de trigo balançavam suavemente sobre a luz dourada do sol. O verde delicado das plantas anunciava que ainda faltavam alguns meses para a colheita. Então ele chamou a atenção dos discípulos para aquela paisagem e disse: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. João 4:35. Enquanto falava, seu olhar não estava apenas sobre o trigo. Ao longe, grupos de pessoas começavam a se aproximar, vindos da cidade. Eram os samaritanos que haviam ouvido a mensagem da mulher. A verdadeira colheita não estava nos campos de grãos, mas nas almas humanas que estavam se aproximando em busca da verdade. O momento havia chegado. Jesus continuou ensinando aos discípulos o significado daquele momento. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. João 4:36-37. Com essas palavras, ele revelava um princípio profundo do trabalho espiritual. Nem todos veem os resultados imediatos de seus esforços. Alguns semeiam a semente da verdade com paciência. Outros chegam mais tarde e colhem os frutos que já estavam preparados. Mas ambos participam da mesma obra. Ambos se alegram na mesma colheita. Cada coração alcançado representa o resultado de muitas sementes lançadas ao longo do tempo. O serviço de Deus não é obra de um único momento, mas de uma longa história de fidelidade, onde diferentes mãos trabalham juntas no grande campo do mundo. Então, Jesus disse algo que revelava a participação dos discípulos nesse plano maior. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. João 4:38. Muito antes daquele dia, desde os primeiros momentos após a queda da humanidade, Deus vinha lançando a semente de sua palavra nos corações humanos. Profetas, patriarcas e mensageiros haviam preparado o caminho. Agora os discípulos estavam entrando na continuação dessa obra. Em breve, após a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo seria derramado com poder. No grande dia de Pentecostes, milhares de pessoas se converteriam em um único momento. Aquela colheita extraordinária seria o resultado de sementes plantadas durante séculos. E a maior de todas havia sido lançada pelo próprio Cristo, que estava prestes a regá-la com o sacrifício de seu próprio sangue. A semente que Jesus havia plantado no coração da mulher samaritana começou a produzir frutos rapidamente. Os habitantes da cidade chegaram até o poço e começaram a ouvir o mestre. Cercaram-no com perguntas, ansiosos por compreender as verdades que ele explicava. Muitas coisas que antes pareciam confusas começaram a se tornar claras.
Era como se um povo que caminhava em meio à escuridão estivesse agora seguindo um raio de luz que os conduzia lentamente para o amanhecer. Mas uma breve conversa não foi suficiente para eles. O desejo de ouvir mais cresceu em seus corações. Queriam entender melhor aquelas palavras que despertavam a esperança. Por isso, convidaram Jesus a entrar em sua cidade e permanecer ali. O Salvador aceitou o convite e durante 2 dias permaneceu entre eles. E naquele curto período, muitos mais passaram a crer nele. Aquela reação era muito diferente da atitude dos líderes religiosos de Israel. Os fariseus frequentemente desprezavam a simplicidade de Jesus, ignoravam seus milagres e exigiam sinais extraordinários que provassem sua identidade. Os samaritanos, porém, não pediram sinais. Jesus não realizou entre eles nenhum milagre espetacular. O único milagre havia acontecido junto ao poço, quando revelou os segredos do coração da mulher. Ainda assim, muitos creram. Depois de ouvir suas palavras, disseram à mulher: "Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo." A verdade havia falado diretamente ao coração deles, e isso era suficiente. Os samaritanos tinham uma compreensão interessante sobre o Messias. Eles acreditavam que ele viria não apenas para salvar os judeus, mas para trazer redenção ao mundo inteiro. Essa esperança estava baseada nas antigas Escrituras. Por meio de Moisés, o Espírito de Deus havia anunciado que um grande profeta surgiria entre o povo. Por meio de Jacó fora declarado que a ele se reuniriam os povos. E a promessa feita a Abraão afirmava que em sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. Contudo, ao longo do tempo, os samaritanos haviam rejeitado muitos dos escritos proféticos aceitos pelos judeus, conservando principalmente os livros de Moisés. Mesmo assim, quando Jesus explicou as Escrituras e revelou o verdadeiro significado do reino de Deus, muitas dessas barreiras começaram a cair. As falsas interpretações foram sendo desmontadas e uma nova compreensão da verdade começou a surgir em seus corações. Ali em Samaria, um povo que muitos consideravam perdido estava descobrindo o Salvador do mundo. Ao permanecer em Samaria, Jesus começou a derrubar silenciosamente uma das barreiras mais antigas que separavam os povos. A hostilidade entre judeus e samaritanos parecia intransponível, sustentada por séculos de preconceito e tradição. No entanto, o Salvador atravessou essa divisão com naturalidade surpreendente. Embora fosse judeu, não evitou o contato com aquele povo desprezado. Misturou-se com eles sem reservas, ignorando os costumes rígidos que muitos fariseus consideravam indispensáveis. Aceitou a hospitalidade dos samaritanos, entrou em suas casas, dormiu sob seus tetos e sentou-se à mesa para compartilhar do alimento preparado por suas mãos. Caminhou por suas ruas, conversou com eles como amigos, ensinou-lhes as verdades do reino de Deus e tratou cada pessoa com bondade sincera e profunda cortesia. Aquilo que muitos consideravam impuro, ele tratava com compaixão. Aquele povo que havia sido mantido à distância, agora encontrava pela primeira vez um mestre que os via com dignidade. No Templo de Jerusalém, existia uma barreira física que simbolizava essa separação. Entre o pátio exterior e as áreas internas, havia uma parede baixa que delimitava quem poderia avançar e quem deveria permanecer de fora. Nela estavam gravadas inscrições em diferentes línguas, advertindo que nenhum estrangeiro poderia ultrapassar aquele limite. Um gentil que ousasse atravessar aquele espaço seria considerado profanador do templo e pagaria com a própria vida. Aquela parede representava o espírito de exclusão que havia se enraizado na religião da época. Mas o próprio autor do templo e de seus rituais estava agora entre os homens, oferecendo algo muito maior do que muros e restrições. Jesus atraía para si aqueles que estavam afastados, não com ameaças, mas com a força da simpatia humana. Sua graça divina alcançava aqueles que haviam sido rejeitados. Enquanto muitos em Israel recusavam a salvação que lhes era oferecida, os gentios começavam a ouvir
e a receber com alegria a mensagem de vida. A permanência de Jesus em Samaria também tinha um propósito importante para os próprios discípulos. Eles ainda estavam profundamente influenciados pelo espírito de sua nação. Para eles, ser fiel a Israel significava manter distância e até certo desprezo pelos samaritanos. Quando viram o mestre conversando com aquela mulher e depois aceitando o convite para permanecer entre aquele povo, ficaram admirados e até desconcertados. Ainda assim, não podiam deixar de segui-lo. Durante os 2 dias que passaram em Samaria, a fidelidade a Jesus os manteve obedientes ao seu exemplo. Mas no íntimo, muitos de seus preconceitos continuavam vivos. Eles ainda tinham dificuldade em compreender que o desprezo que carregavam deveria ser substituído por compaixão e simpatia. Aquela lição começava a ser plantada em seus corações, embora ainda levasse tempo para produzir seus frutos. Somente mais tarde, após a ascensão do Senhor, aquelas lembranças começaram a adquirir novo significado para eles. Quando o Espírito Santo foi derramado com poder, as palavras e atitudes de Jesus em Samaria voltaram à mente dos discípulos com clareza renovada. Recordaram o olhar do Mestre, sua maneira respeitosa de tratar aqueles estrangeiros desprezados, a ternura com que lhes falava e a paciência com que lhes ensinava. Então compreenderam que aquele episódio havia sido uma preparação para a missão que lhes aguardava. Quando Pedro mais tarde pregou em Samaria, levou consigo o mesmo espírito de misericórdia que havia visto em Cristo. E quando João foi chamado para servir em cidades como Éfeso e Esmirna, lembrou-se do encontro junto ao poço de Siquém e agradeceu ao Mestre por ter antecipado as dificuldades que enfrentariam. O exemplo de Jesus havia se tornado uma fonte de orientação para toda a sua missão. A obra que Cristo realizou naquele dia continua sendo a mesma que ele realiza ainda hoje. O Salvador que ofereceu água viva à mulher samaritana continua estendendo o mesmo convite a toda a humanidade. Muitas vezes, aqueles que afirmam segui-lo acabam desprezando ou evitando pessoas consideradas indignas pela sociedade. Podem afastar-se dos excluídos, dos esquecidos, dos que carregam histórias difíceis. Mas nenhuma circunstância de nascimento, nenhuma diferença de nacionalidade, nenhuma condição de vida pode afastar o amor de Cristo de um ser humano. Para cada pessoa, mesmo aquela que carrega o peso do pecado, a voz do Salvador continua dizendo com ternura: "Se me pedisses, eu te daria a água viva." Esse convite não é restrito, não é limitado, não pertence a um grupo privilegiado. Ele alcança todos os que desejam beber da fonte da vida. A mensagem do Evangelho não foi dada para ser oferecida apenas a alguns poucos que pareçam dignos ou respeitáveis aos olhos humanos. Ela foi confiada para alcançar todos os corações que estejam abertos para a verdade. Onde quer que exista alguém disposto a ouvir, ali Cristo está pronto para revelar o Pai. Ele conhece cada pensamento escondido, cada luta interior, cada desejo profundo da alma. Para essas pessoas, ele não utiliza palavras obscuras, não fala por meio de enigmas, revela-se com clareza, assim como fez com a mulher junto ao poço. Foi naquele momento simples, diante de uma única pessoa, que ele declarou diretamente: "Eu sou, eu que falo contigo." Aquela revelação extraordinária não foi dada em um palácio nem diante de multidões, mas a uma mulher solitária que buscava água em silêncio no meio do dia. Quando Jesus se sentou para descansar junto ao poço de Jacó, ele vinha da Judéia, onde seu ministério havia produzido poucos resultados visíveis. Muitos sacerdotes e rabis haviam rejeitado sua mensagem. Até mesmo entre aqueles que diziam segui-lo, havia incompreensão sobre sua verdadeira identidade. O Salvador estava cansado da viagem, enfraquecido pela fome e pela sede. Ainda assim, não deixou passar a oportunidade de falar com uma única pessoa. Aquela mulher era estrangeira, pertencia a um povo considerado inimigo e vivia uma vida marcada por erros evidentes. Mesmo assim, Jesus dedicou tempo para conversar com ela, revelar-lhe a verdade e conduzi-la à esperança. Para o Salvador, nenhuma alma é pequena demais, nenhum coração é indigno demais para receber atenção. Muitas vezes, Jesus começava seus ensinamentos diante de apenas algumas pessoas. À medida que falava, transeuntes curiosos paravam para escutar.
e aos poucos uma multidão se formava ao redor. Mas para ele não havia diferença entre falar a muitos ou a poucos. Cada alma possuía valor infinito. Por isso, aquele que trabalha em nome de Cristo não deve pensar que seu esforço é insignificante quando poucas pessoas estão ouvindo. Ninguém pode medir a extensão da influência que pode nascer de uma única vida transformada. Aos olhos dos discípulos, aquela mulher samaritana parecia alguém sem importância. Parecia estranho que o mestre gastasse tanto tempo conversando com ela. No entanto, Jesus falou com ela com profundidade e dedicação maiores do que muitas vezes demonstrara diante de líderes, conselheiros e sacerdotes. As palavras que lhe ensinou atravessaram séculos e continuam sendo repetidas até os confins da terra. Assim que encontrou o Salvador, aquela mulher tornou-se mensageira daquilo que havia descoberto. Sem treinamento, sem posição de destaque, sem reconhecimento social, ela levou outros até Cristo com sinceridade e entusiasmo. Naquele momento, demonstrou-se mais eficaz missionária do que os próprios discípulos, que ainda não haviam percebido o potencial daquele lugar. Eles imaginavam grandes obras no futuro distante, mas não viram a colheita que já estava pronta ao redor deles. Foi por meio da mulher que antes desprezavam que toda uma cidade começou a ouvir as palavras do Salvador. Ela compartilhou imediatamente a luz que havia recebido. Sua alegria tornou-se testemunho, e seu testemunho abriu o caminho para muitos outros conhecerem a verdade. A história dessa mulher revela um princípio profundo do reino de Deus. Todo aquele que recebe a graça de Cristo torna-se também portador dessa graça. Quem bebe da água viva não permanece apenas como receptor, transforma-se em fonte que transmite vida a outros. O coração tocado pelo amor divino torna-se como uma nascente no meio do deserto, oferecendo refrigério àqueles que estão cansados e sedentos. O verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus já com uma missão. Ele não guarda a verdade apenas para si. A vida que recebeu começa a transbordar. Assim, a graça de Cristo no coração humano torna-se uma corrente viva que alcança outros corações, despertando neles o mesmo desejo de beber da água que conduz à vida eterna. Se essa história tocou seu coração e fez você refletir sobre a sede espiritual que muitas vezes carregamos sem perceber, deixe o seu like aqui no vídeo. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar muitas outras pessoas que também precisam ouvir sobre a esperança, a graça e o amor de Cristo. E se você deseja continuar recebendo mais conteúdos como este, histórias bíblicas profundas, emocionantes e cheias de significado, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por dedicar alguns minutos do seu tempo para ouvir esta mensagem. Que a paz de Deus acompanhe você, que a presença de Cristo fortaleça a sua caminhada e que a água viva do Espírito renove seu coração a cada dia. Até o próximo vídeo.